Fala aí galera, tudo bem com vocês? Muito provavelmente você já passou próximo de um imóvel do fundo imobiliário de hoje. Eu estou falando do HSI Renda Imobiliária, o HSRE 11, um FII de tijolo, um FII híbrido, que tem imóveis comerciais e está sendo atualmente negociado nesse valor, na casa aí dos 97, próximo de R$ 98 e muito próximo também do seu valor patrimonial por cota. Portanto, seu PVP é de 1, ele está sendo negociado no preço justo. Então, já sabemos que ele é um fundo de tijolo e ele investe em imóveis comerciais. E como você sabe, toda semana a gente analisa um fundo imobiliário diferente aqui, e é sempre importante a gente analisar fundos diferentes, fundos novos. Esse é um fundo que eu ainda não conhecia, e para que a gente possa emitir uma opinião se um fundo vale a pena na nossa carteira ou não, é importante conhecer. Então, vamos conhecer mais a respeito dele. Embora esse fundo seja já antigo, ele tem um bom tempo aí de estrada, não faz muito tempo que ele foi aberto para o mercado. Tem um pouco mais de um ano e a gente vê aqui a cotação dos últimos 12 meses. E algo interessante aqui, já que eu destaco a respeito dele, é que ele teve uma valorização de quase 13%, algo que não é muito comum em se tratando de fundos imobiliários. Aliás, vai deixando aqui para mim nos comentários, você conhece algum outro fundo imobiliário que teve grande valorização em 12 meses? Quando a gente olha aqui para os dividendos, a gente vê que nos últimos 12 meses não foi lá aquela grande coisa, né? O rendimento de dividendos foi de 6,75%, portanto, nada extraordinário, mas são dividendos regulares. E para quem busca uma carteira previdenciária, ou seja, uma carteira para aposentadoria, essa é uma das grandes qualidades que os fundos imobiliários devem ter, uma previsibilidade de pagamento de dividendos. E isso o HSRE 11 tem. Ele também tem um bom patrimônio, 828 milhões, um bom volume de negociações, R$ 734 mil nos últimos 30 dias, mas ele ainda não faz parte do IFIX, do principal índice de fundos imobiliários. Apenas 2 fundos imobiliários têm cotas dele dentro da sua carteira, que são o CPTS e o CPFF, ambos fundos lá da Capitânia. E o grande problema desse fundo não é nem tanto o dividend yield, que não é tão alto, mas é justamente o fato de ele ter apenas 81 cotistas. Gente, é isso mesmo. Então, ele é um fundo que ainda não decolou. Não entendo muito bem por quê. A gente tem os fundos aí que nem dividendos pagam, né? Fundo de cemitério, que tem muito mais cotistas, e eu não consigo entender por que esse fundo ainda tem tão poucos cotistas. Esse fundo imobiliário é da Hemisfério Sul Investimentos. Como a gente vê ali, ele começou em 2006, embora tenha começado a negociar somente ali no final de 2020. Seu administrador é a BRL Trust, ele tem taxa de administração de 0,85% e ele também tem uma taxa de performance de acordo ali com seu desempenho, caso ele supere esse benchmark que você vê aí. Bom, essa gestora, você conhece com certeza, é a mesma gestora de fundos já bem conhecidos, como o HSML 11, o HSI Malls, fundo de shopping center, o HSLG, do segmento logístico, e mesmo o HSAF, que é um fundo que não é ainda tão conhecido, é o fundo de papel da casa, tem mais cotistas do que o HSRE, que é um fundo híbrido. E entrando aqui no relatório gerencial, o gestor fala que o fundo está adimplente, ou seja, todas as empresas estão com seus pagamentos em dia, e mesmo tendo muitas lojas de rua, lojas em shopping, o portfólio do fundo não tem nenhuma restrição por conta aí da pandemia. Está operando normalmente. Quando a gente olha aqui para a receita imobiliária, também não tem nada aqui de diferente. Ele praticamente não tem problemas em relação à distribuição. Mas um outro grande problema que a gente vê aqui, além de ter poucos cotistas, é a concentração em um único cliente. 94% do portfólio é da CIA, né? Loja que você conhece, que com certeza tem alguma loja aí perto de você. Daqui a pouquinho vamos olhar em quais capitais o fundo tem lojas. Aí tem um percentual ali para Smart Fit e tem também um pequeno percentual para um imóvel que está alocado para o governo do estado do Espírito Santo. A maior parte aí do portfólio está no Sudeste, mas ele tem presença no Nordeste, Centro-Oeste, Norte e região Sul. A maior parte das lojas está em shopping centers, 57%, 43% são lojas de rua, e a ABL é de 106 mil metros quadrados. Isso aqui é mais ou menos um quarto de um outro fundo híbrido, sobre o qual eu já falei aqui, e que com certeza não dá nem para comparar com o HSRE, que é o HGRU,
Caso você não tenha visto ainda esse vídeo, eu estou deixando aqui no card e também na descrição. A maior parte dos contratos está indexada ao IPCA e tem uma pequena parcela de IGPM. Bom, tem que trazer os pontos positivos também. Um grande ponto positivo é que 100% dos imóveis do fundo estão ocupados. Zero vacância, né? E 99% dos contratos têm mais de 60 meses, ou seja, mais de 5 anos para o vencimento. E isso é uma coisa que dá um pouquinho mais aí de tranquilidade para os 81 cotistas que acreditam nesse fundo. E aqui vemos as capitais em que o fundo tem imóveis, né? Tem ali Curitiba na região sul, aí tem São Paulo, tem Rio, tem Belo Horizonte, Espírito Santo tem o imóvel lá do governo, tem lojas em Goiânia, Brasília, Salvador, no Recife, João Pessoa, Fortaleza, São Luís e também lá em Belém. Bom, esse fundo, a meu ver, ele é promissor. Eu acho interessante essa questão de fundos híbridos, né? Que você tenha vários segmentos, sendo o segmento do varejo aí muito interessante, principalmente lojas de rua. Ele teve boa valorização nos últimos 12 meses, mas isso não garante que ele vai continuar valorizando no mesmo ritmo. O dividend yield, embora não seja tão grande, é bastante regular e isso é interessante para quem pensa no longo prazo. De fato, os maiores problemas que ele tem atualmente, número 1, o número de cotistas muito baixo. Tem dias, se a gente olha aí no gráfico de cotações, em que a linha está praticamente reta. São dias em que não houve nem mesmo negociações. Então, isso pode ser um problema para você que, de repente, vai precisar vender essas cotas por um motivo ou outro. E outro grande problema é essa grande concentração em um único cliente, que é a CIA. A gente sabe que um fundo imobiliário precisa ter boa diversificação de clientes, porque lá na frente, se de repente a CIA resolver acabar com os contratos todos, o fundo pode ficar na mão e você como cotista também. E diz aqui para mim, você já conhecia esse fundo? O que você achou dele? Dá para arriscar ou não? Na próxima semana eu vou trazer um vídeo especial falando de como foram esses últimos 2 anos, o tempo em que eu estou investindo nos fundos imobiliários, você não pode perder. Bom, e se você chegou até aqui, dá aquele joinha, se não é inscrito, se inscreve aí no canal e divulga para que possa chegar para mais pessoas e a gente possa continuar fazendo esses estudos e ajudando todas aquelas pessoas que estão dando os seus primeiros passos no mundo dos FIIs. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.